Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. A graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Muito boa noite. Estou muito contente, muito feliz por mais essa rica oportunidade que Deus nos concede de estarmos falando da palavra de nosso Deus. Amém? É um motivo de muita alegria. Agradeço a Deus por essa oportunidade. Eu acredito que essa noite será muito edificante para todos nós. Estaremos aprendendo, estaremos desfrutando, de ensinamentos, de testemunhos, de histórias a qual homens, mulheres passaram, e produziram fé aos nossos corações através da palavra de nosso Jesus, tá bom? Muito boa noite, Renata. Graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito boa noite. Lembrando, pessoal, como eu havia dito, nós estaremos fazendo um estudo a respeito de um livro chamado Kryptonita. E eu vou resumir muito a pouca coisa, porque se eu falar muito, vocês não vão ter vontade de querer comprar, né? Não estou fazendo um merchan do John Bevere, mas eu com certeza indico para vocês, com toda certeza, comprem, São livros abençoados, são livros que abrem um entendimento assim mais profundo, sabe? Do que é viver o Evangelho, do que é ser praticantes do Evangelho. Então é muito bonito, muito bom, muito louvável, tá bom? O livro chama Kryptonita. Então eu vou estar colocando aqui depois na descrição do vídeo o link para vocês acharem este livro e vai ser de grande valia ao seu coração, tá bom? Tudo bem, Fábio? Graça e paz, boa noite a todos vocês. Então, pessoal, eu vou começar aqui uma introdução básica do que se refere a este livro, do que John Bevere ele ensina ali através de histórias, de crônicas e coisas reais que acontecem, e faz alusão ali da Kryptonita. Então, a primeira pergunta que está no livro, que traz um pensamento, uma reflexão, é como destruir o que rouba a nossa força. Eu quero trazer aqui a luz ao seu coração de quem nós somos diante de Deus. Quem nós somos diante de Deus? O que você acha que você é diante de Deus? Aqui é uma pergunta fundamental, se chama identidade. Nós temos que saber qual é a nossa identidade para com Deus. Todos nós temos uma identidade. E através de Jesus Cristo nós tivemos a identidade de filhos de Deus. Amém? Então eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês do que esse livro faz a gente pensar, refletir, e você vai ver a importância que tem de sermos praticantes do Evangelho, para assim a gente conseguir concluir a nossa missão aqui na Terra com louvor, com honra. Então, o que seria Kryptonita? John ele faz uma alusão da Kryptonita com o pecado. A Kryptonita ele faz ali basicamente faz a menção dos filmes, de Super-Homem, de Superman, dos heróis, que combatem o mal, eles tendo uma força sobrenatural, Então, da onde que o criador, que o editor, que a pessoa que criou os quadrinhos, que criou os super-heróis, da onde ele tirou a ideia de fazer um homem com um superpoder? Está na Bíblia, está na palavra. Deus deu o poder dele, compartilhou o poder dele com o homem. Amém? Então, o que acontece? Nada foi criado pelo homem, tudo foi replicado pelo homem. Deus criou todas as coisas, então ele faz ali basicamente a alusão da Kryptonita como um Superman, basicamente como nós, seres humanos que servimos ao Senhor, que temos a autoridade espiritual, temos o poder de Deus atuando, agindo dentro de nós, e aqueles que são praticantes, eles executam o poder de Deus aqui no mundo, trazendo grandes feitos, como na igreja primitiva. Então, basicamente, o que seria Kryptonita é a alusão ao pecado. É aquilo que rouba nossas forças, rouba o nosso vigor, rouba a nossa intimidade com Deus, rouba basicamente a nossa saúde, saúde, a vitalidade do homem, tanto física quanto espiritual. Tá bom? Então, como que a gente luta contra a Kryptonita? O que nós devemos fazer para vencer essa força maligna que tem roubado tanto a vitalidade do ser humano aqui na Terra? A gente vê claramente, igreja, como está sendo terrível, Como está assim o povo desamparado, buscando de todos os cantos algo que possa nutrir, que possa ali alimentar um vazio que o ser humano tem dentro do peito. E nós sabemos
nós praticantes da palavra, nós que temos, né, o interesse, que temos essa profundidade de buscar em Deus, que somente em Deus, somente na palavra de Deus nós encontramos o conforto, nós encontramos o sustento, nós encontramos ali o vigor para continuarmos de pé lutando e fazendo a obra do Senhor aqui na terra, amém? Então, e a gente vai entender um pouquinho hoje de que nós fazemos para lutar contra, né, basicamente a criptonita, o pecado, né? E o que se difere? Qual a diferença de alguém que vence o poder da criptonita e daquele que sucumbe às forças do mal? Aquele que sucumbe, aquele que desiste, aquele que é derrotado. Então, igreja, nós sabemos que o mal, né, eu falo as forças espirituais malignas que a gente não enxerga também, mas ela tem atuado de uma forma muito forte no mundo. Tem influenciado muitas e muitas pessoas, tem tomado o poder, né, através de pessoas que são líderes, pessoas que são, né, governantes. Então, pessoas que têm uma autoridade dada pelo próprio homem, né? E ali Satanás ele tenta basicamente escravizar essa pessoa para usar da autoridade que foi dada a essa pessoa para atingir a população. Então é algo muito terrível, né? E nós cristãos, nós que servimos ao Senhor, nós que somos praticantes da palavra verdadeiramente, né? Porque Deus fala na palavra que Ele busca verdadeiros adoradores, aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Ou seja, não é de qualquer maneira que nós encontramos o Senhor, não é de qualquer maneira que Deus se revela às pessoas, né? Exige um comportamento específico para que possamos alcançar a graça do Senhor, alcançar nosso Deus. Eu sei que não é por mérito, não é por merecimento, não é esse quesito que eu quero aplicar aqui com vocês, mas nós temos um posicionamento perante Deus. Nós temos que ter um comportamento específico para que Deus se manifeste a nós. E qual é esse comportamento? Obediência. Obediência gera santidade, santidade nós conhecemos a Deus. Então uma pessoa que não é obediente ao Senhor não tem como alcançar ao Senhor. Uma pessoa que não obedece por amor às Escrituras dificilmente vai ter algo da parte de Deus, a não ser a misericórdia. E não é isso que Deus quer com o homem, Deus quer algo mais profundo. Então isso que a gente vai entender, o que se difere de uma pessoa que realmente consegue suportar, vencer, né, resistir, porque não tem como a gente literalmente destruir essa força, esse poder, porque isso daqui não pertence a nós, pertence a Jesus Cristo, né? Jesus já venceu de antemão ali o pecado na cruz, e agora, na segunda vinda, Jesus veio primeiramente como um cordeiro, como um sacrifício, todos nós sabemos. Porém, agora, na segunda vinda de Cristo, que é a eterna, né, que é a fundamental, que é a principal depois, né, da sua ressurreição que salvou a humanidade, agora ele vai vir como um julgador, né, como um juiz. Ele vai vir para sentenciar a terra. Então aqueles que estão com Cristo, servindo ao Senhor com lealdade, integridade, com amor, né, se desviando dos maus caminhos e buscando sempre a santidade, esse está com Cristo, né? Esse vai ser recompensado por Cristo naquele grande dia. Porém, aquelas pessoas a qual recusaram ao Senhor, né, recusaram ao que Deus fez para conosco, esses serão perdidos, né? Esses não terão, né, a clemência, não terão a misericórdia naquele grande dia. Então a gente tem que entender, igreja, que essa é a diferença de quem realmente serve ao Senhor e aquela pessoa que não serve ao Senhor, aquela pessoa que suporta as tentações, né, não pela sua força, porque nós não temos força, nós somos fracos, né? Todos nós somos fracos. Pela força do nosso braço a gente não vence nada, mas pelo Senhor, com a força do Senhor, né? Se nós vivemos o Evangelho, aplicando em nossas vidas o que nós aprendemos nas Escrituras, aí nós somos fortes. Porque Paulo diz isso nas Escrituras, falando assim, olha, né, o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, né? A gente consegue ver o milagre de Deus operando em nossas fraquezas. A gente vê que a gente não tem força, não tem condições, e o Senhor vem, nos renova, nos dá força. O Senhor abre uma porta onde não tem porta, o Senhor fecha uma porta para nos livrar. Então o Senhor, Ele atua 24 horas do nosso tempo em favor de nossas vidas, né? Muitas coisas a gente percebe, muitas outras coisas a gente não percebe, né? A gente não consegue discernir tudo o que está acontecendo no mundo espiritual. Mas aquilo que Deus quer que a gente entenda, aquilo que Deus quer revelar,
a gente glorifica o Senhor, a gente exalta o Senhor. Então isso é um comportamento de quem realmente confia em Deus, realmente serve ao Senhor. Então o que acontece? A gente se alimentando da palavra, a gente tendo um compromisso com Deus, a gente tendo um comportamento digno de adoração ao nosso Deus, com integridade, com lealdade, se desviando, né, dos maus caminhos e servindo a Deus com todo o nosso coração, independente das circunstâncias. É esse adorador que Deus quer. É esse ao qual o Senhor escolhe, separa, para que possa praticar e ser exemplo no meio de uma sociedade tão corrupta, tão perversa. Amém? Então a gente vê que o Senhor levanta pessoas do nada. Pessoas que outrora tinham uma vida totalmente destruída, uma vida totalmente indigna, uma pessoa que não tinha basicamente nada, não era aceita pela sociedade. E a gente vê como Deus faz, né? O Senhor levanta essa pessoa do nada, que não é nada, e simplesmente o Senhor reveste essa pessoa, lapida essa pessoa, transforma essa pessoa, né? Coloca armaduras espirituais nessa pessoa que ela consegue resistir o mal. Agora ela aprendeu, né? Ela foi treinada por Deus para resistir o mal, para não aceitar as ofertas do mal, mesmo parecendo coisas boas. Porque o nosso inimigo, igreja, o mal, ele não vai lhe oferecer coisas que não sejam atrativas. Pelo contrário. Boa noite, Rita. Boa noite a todos que estão entrando. Deus abençoe vocês. Então o que acontece? O nosso inimigo, ele não vai apresentar coisas que não sejam atraentes. Pelo contrário. Ele vai simplesmente, com toda certeza, te oferecer aquilo que é bom para os teus olhos. Mas não é bom para a tua alma. Entende? Quando Adão e Eva estavam no paraíso, que era tudo perfeito, a serpente, né, que foi ali feita basicamente a alusão da serpente com Satanás, ela trouxe aos olhos de Eva o deslumbre daquele fruto. Por detrás de tudo aquilo havia uma desobediência, uma incredulidade. Mas a princípio, o que foi dito àquela mulher não foram coisas ruins e nem mentira. Ela maquiou aquilo para induzir a Eva a pecar contra Deus, na desobediência e na incredulidade. Então ofereceu uma coisa que aparentemente aos olhos do homem era bom, porém para o seu interior, para o seu espírito, aqui para dentro do homem, onde importa, era a morte. Então, igreja, nós temos que entender que nós só conseguimos adquirir sabedoria, discernimento espiritual dentro da palavra de Deus. E só consegue quem é praticante da palavra de Deus. Não adianta nós irmos todos os domingos nas igrejas, né? Independente de que igreja você frequente. Não é denominação que salva o homem, mas é a sua prática, é o seu comportamento. Amém? Existe o coletivo que é muito importante, sim. As reuniões ao qual nós falamos de Jesus Cristo, nós aprendemos sobre as Escrituras através dos preleitores. Porém, igreja, a igreja que somos nós, o corpo de Cristo, muito tem valor para fora do templo também. Por quê? Dentro do nosso trabalho, nós estamos sendo observados, né? Dentro de uma escola, de uma faculdade, dentro dos lugares que você frequenta, você está sendo observado. Existe uma nuvem de testemunhas que estão a todo tempo olhando, vendo o teu comportamento, ainda mais se você está servindo ao Senhor. Porque quem está servindo ao Senhor, o próprio Jesus diz em João 17, nós somos odiados pelo mundo. Somos odiados pelo mundo. Jesus não está falando de pessoas, mas sim o que está por detrás das pessoas. O sistema do mundo que jaz do maligno, como a palavra também diz isso. Então o que acontece? Se nós não aprendermos, através das Escrituras, como vencer o poder da criptonita, que faz alusão do pecado, nós sempre sucumbiremos na fé. Sempre seremos pessoas frustradas, pessoas tristes. Então, o que o livro está querendo dizer? Qual é o nosso maior desejo? Qual que é o desejo do homem? Né? Em coisas terrenas, em coisas superficiais, assim, o que mais o homem busca no mundo, que a gente vê
né, a realidade. E a gente vê, essa é uma pessoa bem-sucedida, com toda certeza. Né? Ser o melhor em nossa área, aquilo que nós praticamos, ser popular, ter um casamento feliz, um casamento maravilhoso, né? Ter grandes amigos. Quem que não quer ter amigos verdadeiros? Aqueles homens e mulheres que falam assim, é meu irmão, minha irmã, confio. Quem não quer ter um amigo? Né? Quem não quer fazer parte de uma comunidade alegre, que se ajuda? Quem não quer ser saudável, ter recursos, né, suficientes aqui para fazer o que quiser, ter condições de adquirir aquilo que é bom, aquilo que satisfaz? Quem não tem essa vontade? Isso é errado? Não, igreja. Não é errado. Não é errado lutar por isso aqui também. O errado é ser dominado por estas coisas. O errado é colocar a busca por estas coisas acima do que é eterno, que é a palavra de Deus, que é a busca pelo nosso Senhor, que é uma intimidade com o nosso Deus, aquilo que Deus sempre quis com o homem. O homem foi criado para isso. Mas o homem recusou a Deus por muitas e muitas vezes e continua recusando Deus. Então, cada uma dessas coisas ela é atraente e a maioria é até necessária, né, para o nosso viver, para nossas vidas. Então, mas será que identificam o nosso maior desejo de fato? Olha só o que essas histórias que está no livro, né, o que John Bevere ele começa a trazer de fundamento para os nossos desejos. Será que realmente isso tudo que a gente acabou de dizer é o nosso maior desejo? Você vai entender que tem algo dentro de nós que, tendo tudo isso, não preenche. Como assim? Será que não conhecemos pessoas que possuem todas estas coisas e ainda se sentem vazias? Será que tudo isso que a gente conversou aqui realmente sustenta aquilo dentro do homem? Não. Não adianta. Sabe? Nós escutamos histórias de atores, de presidentes de empresas, pessoas importantes, atletas profissionais, jogadores de esportes que pagam milhões para eles, né? Tem sucesso, tem fama, líderes governamentais, pessoas, né, que estão à frente da ONU, da OTAN, pessoas assim que têm uma influência absurda, né, na sociedade, e outros que alcançaram o que a sociedade aqui basicamente considera o auge do sucesso na vida de um ser humano, mas ainda sente como lhes faltasse algo. Já ouviu algum testemunho? Já ouviu alguém que alcançou o topo, o auge da vida? E basicamente, a hora que ele alcança todas essas coisas, ele fala assim, ainda me falta algo. Alguma coisa ainda me falta para me completar. Já ouviu alguém falando isso? A própria Bíblia fala de alguém que viveu tudo isso. Salomão, filho de Davi, que foi visitado por Deus no seu quarto. Deus falou algo para aquele jovem que estava iniciando a sua carreira de reino, do seu reinado. E Deus fala para ele, Salomão, pede o que tu queres para mim. Você já imaginou uma pergunta dessa do próprio Deus, o Criador, falando contigo? Me pede o que você quiser, que eu vou te dar. Por que Deus fez essa pergunta para Salomão? Porque Deus conhecia o coração dele. Deus conhecia o coração dele. Deus sabia quem era aquele jovem. Sabia dos fundamentos que foram construídos dentro do coração daquele homem. Deixa eu te falar uma coisa, presta bem atenção. Deus, Ele conhece o profundo e o íntimo do seu coração. Muitas das vezes você deseja algo, é louvável, é legítimo, é coisa boa. Muitas das vezes o Senhor não te concede a graça de adquirir aquilo ainda porque você não está preparado, ou talvez o seu coração ainda não está fundamentado como Ele quer que esteja. A palavra de Deus diz que nós temos que alicerçar o nosso coração, a nossa vida, na rocha, que é Jesus Cristo, para que então, quando lhe passar qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de tormento, qualquer tempestade, qualquer fúria do mar contra a sua vida, você consiga resistir, não porque você é forte, não, porque os teus alicerces, os teus fundamentos, através da palavra de Deus, está fundamentado em Jesus Cristo, e você vai, com a ajuda do Senhor, suportar todas estas coisas. Porém,
Se você não tiver esse comportamento, esse estilo de vida, essa busca incessante pelo Senhor, essa intimidade com Deus para ter a sua casa, que é a sua vida, a sua família fundamentada no Senhor Jesus Cristo, com toda certeza, qualquer dificuldade, qualquer tempestade temporal, qualquer fúria que se levantar contra a sua vida, com toda certeza você vai sucumbir, você vai ser destruído e grande vai ser a queda desta casa, da sua vida. Então, muitas das vezes o Senhor não nos concede ainda aquilo que desejamos e pedimos, mesmo sabendo que é da vontade de Deus, porque nós não estamos preparados. Deus sabe de todas as coisas. Salomão vivenciou coisas extraordinárias com o seu pai Davi. Ele aprendeu, basicamente, do lado do seu pai, tudo aquilo que Deus fazia com Davi. Ele teve um exemplo fundamental dentro de casa. Ainda é possível, né, nós ensinarmos os filhos, os netos, o caminho que se deve andar para que essas crianças, essas pessoas tenham fundamento. Mas no fim da vida, onde eu quero chegar, no fim da vida de Salomão, depois de ele ter adquirido tudo, mesmo ele não pedindo a derrota dos teus inimigos, mesmo ele não pedindo para Deus naquela pergunta, riquezas, fama, sucesso, poder, ele pediu sabedoria para conduzir o seu povo. E junto com a sabedoria que Deus deu, veio todas as coisas boas. Mas também, camuflado dentro destas bênçãos, existe, através de nossa conduta, de nosso comportamento, de nossas escolhas, maldições também. É aquilo que você vai fazer com que Deus te dá que tem a importância. Se você vai realmente usar da maneira correta ou se realmente você vai usar para a sua destruição. E que Salomão disse no fim da vida dele, tudo aquilo que ele fez, tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele adquiriu, tudo aquilo que ele construiu durante aqueles anos de reino, ele pôde resumir a uma só palavra: vaidade. Vaidade. Sabe por quê? Porque o ser humano que não está com seu coração na eternidade, o ser humano que não está com seu coração naquilo que é Deus, que é eterno, que é inviolável, que é incorruptível, aonde o ladrão não entra, a traça não entra, a ferrugem não entra, onde nada de ruim entra na eternidade. Se o homem não tiver com o coração nisso, ele vai deixar a vaidade tomar conta dele, como foi com Salomão, que a minha e a tua sabedoria não chega aos pés da sabedoria que ele tinha, porque a sabedoria que foi compartilhada com ele era algo sobrenatural. A palavra diz que nenhum homem anterior a ele e nenhum homem posterior a ele teve, presta atenção, porque essa palavra, essa frase que está dizendo, ela é eterna. Teve. Então, ou seja, nenhum homem teve, além dele, a sabedoria que foi compartilhada dos céus. Então, mesmo ele tendo essa sabedoria divina, onde reis, rainhas, homens importantes de todo o mundo vinham até a casa dele para ouvir ele falar, tamanha sabedoria que ele teve. Mesmo assim, no final de sua vida, ele disse que tudo não passou de vaidade. Porque o problema não estava naquilo que Deus deu para ele, de como ele usou o que Deus deu para ele. Então, igreja, lembre-se de uma coisa. Presta bem atenção nisso que eu vou falar para você. Tudo que Deus lhe der, sejam coisas espirituais, entre dons, talentos, ou coisas materiais, desde família, esposa, filhos, empresa, o que seja, tudo que Deus lhe der, lembre-se disso, é para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que você se apossar disso e falar, é meu, é para mim, acabou. Deus não está mais contigo. Deus não está mais contigo. Aonde que a palavra de Deus diz isso, Fábio? Lembra de Nabucodonosor? Ele foi um imperador, ele foi o bambambam da época. A palavra de Deus é clara que fala que ele reinou sobre mais de 120 nações. Para pensar, um homem, nos dias atuais,
surge um homem, eu vou falar que é o anticristo, né, se for isso, né? Mas do nada surge um homem que começa a reinar sobre 120 países. Eu acredito que só o anticristo vai fazer isso. Não é verdade? Nos tempos atuais, homem. Este era Nabucodonosor. Ele reinava sobre o mundo. O mundo respondia a este homem. Deus permitiu ou não permitiu que ele alcançasse esse auge? Com certeza. Tudo é permissão de Deus ou a vontade de Deus. Deus permitiu aquele homem alcançar tudo aquilo. A partir do momento que ele falou assim, eu sou, a casa caiu. Porque o único que pode falar eu sou alguma coisa é Jesus. Você lê em João mais de 6 vezes, eu acredito, acho que Jesus fala eu sou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus, eu sou. Eu sou alguma coisa. Então, o que acontece? A partir daquele momento que Nabucodonosor pegou aquilo que Deus deu a ele, autoridade, bens materiais, poder, domínio, e falou assim, é para a minha glória. A palavra de Deus diz que aquele homem virou um animal por 7 tempos. Você tem um cachorro, você tem um gato na sua casa, é um ser irracional, não é? Ele só grava aquilo que você fala para ele. Ele era um animal, como se fosse uma capivara comendo no mato. Não entende nada, acabou o raciocínio, curto. Por 7 tempos, ainda Deus guardou aquele homem, porque certamente ele morreria. Deus guardou a integridade ainda do corpo daquele homem, para ele entender, a hora que foi devolvido o raciocínio a ele, você não é nada. E ele proferiu, ele professou, ele confessou, ele disse, eu não sou nada, o único que é o Deus vivo de Israel. Ele é o Deus Todo-Poderoso, não existe nada nem ninguém que possa fazer algo como este Deus faz. Então, é esse Deus ao qual nós servimos. Deixa eu te falar algo. Deus, olha só, deixa eu abrir aqui para vocês. Quando você lê Gênesis, lá no início, na origem, Gênesis 1, a partir do verso 26, olha só. Então disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem e ele será semelhante a nós. Conforme a imagem e semelhança do Deus Criador, nós fomos criados, certo? Então, o homem, dominará sobre os peixes, sobre as aves. Aqui ele começa a falar sobre o que o homem teria domínio, sobre todas as coisas da terra. Deus criou a terra para que o homem dominasse sobre a terra. Deus, ele compartilhou, presta bem atenção aqui que eu vou falar para você. Deus compartilhou coisas, atributos, assim se dizendo, com o homem, e são poderosíssimos. Existem atributos de Deus que ele não compartilhou com ninguém. Pertence somente a Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, ao Jesus Cristo, o Filho, e ao Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus. Tem atributos que só pertencem a eles, como onisciência, onipresença, onipotência. Só pertence a Deus. O que é isso? Ele está em todos os lugares, ele ouve tudo, ele vê tudo, ele sabe de todas as coisas, desde o início ao meio e o fim. Ele fala, eu sou o ômega, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Deus é eterno, então não existe um tempo cronológico para Deus, é a eternidade, né? Ontem já foi, amanhã já foi, ele é eterno, todas as coisas já aconteceu para Deus. Então, e ele tem poder para fazer o que ele quiser. Não existe nada que possa suportar a vontade de Deus, nada. Ele mandou e todas as coisas acontecem. Então a gente já entende quem é o homem. Quem é o homem diante do poder de Deus? Quem é o João? Quem é Maria? Quem é José? Quem é Fábio? Nós só somos instrumentos, igreja. Sempre foi assim. Quando a igreja primitiva, quando Jesus ali ensinou os seus discípulos, e Jesus ressuscitou, eles deram continuidade, porque Jesus deu uma ordem imperativa a eles e a nós também. Que nós façamos as mesmas coisas que Jesus fez e façamos maiores. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em nós agora. É uma ordem. Então ele compartilhou conosco, com nós seres humanos, carnais, uma autoridade espiritual, um poder divino. Para aquele que está em Cristo, aliançado com Cristo, tem a autoridade sobre os espíritos imundos para curar os enfermos, para libertar os povos. Essa é a autoridade que Deus deu para nós. Então, não pertence a nós
como mérito, merecimento. Nós só somos um vaso. A partir do momento que eu falo que eu sou alguém com aquilo que Deus me deu, já era. Eu me corrompi. Entende? Paulo, quando ele estava andando ali, basicamente, em Roma, ali, naqueles lugares ali, eu não lembro as cidades certas, né? E ele estava trazendo cura sobre as pessoas, libertações. As pessoas já começaram a adorar ele, achando que ele era um Deus. Quantas pessoas hoje não adoram um homem? Quantas pessoas não adoram uma imagem? Ou algum personagem da Bíblia que veio e teve um papel, uma missão aqui na Terra, e as pessoas adoram. E Paulo fala assim, ei, peraí, eu sou que nem vocês. Eu tenho um papel fundamental na Terra, sim, de aplicar a palavra de Deus, de replicar o que Jesus ensinou, de transmitir o Evangelho, anunciar o Evangelho, mas eu sou que nem vocês. Até os anjos, igreja, até os anjos que apareceram aqui para instruir os homens, trazer as novidades, trazer as mensagens de Deus, que o homem se prostrou diante do anjo, o anjo falou assim, ei, pelo amor de Deus, se levanta, eu não sou digno da sua adoração, eu não sou digno, né? Não sou digno, levante-se, eu sou teu conservo, eu estou aqui para trabalhar para você, para te ajudar, levante-se. A adoração só pertence a Deus, igreja, somente a Deus, a Jesus Cristo, e ao Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que o ser humano se esqueceu, que deixou outra coisa no lugar de Deus, de Senhor Jesus Cristo, do Espírito Santo de Deus, quando o homem rendeu súplicas a outra coisa que seja, sempre o povo pereceu, sempre o povo sofreu. Leia a Bíblia para você ver, leia as Escrituras, quantas vezes o povo, a gente vê no Velho Testamento, era tempo de monarquia ainda, né? Reis. E aí a gente vai vendo que levantava um rei, limpava a idolatria, tirava todas as imagens, tirava tudo aquilo que os homens ficavam oferecendo, ficava ali, né, suplicando as imagens. O rei limpava tudo isso, destruía tudo. E falava assim, adore somente ao Deus de Israel, ao Deus Altíssimo. E o povo ia bem. Prosperava, tinha paz, tinha libertação, tinha proteção. Aí daqui a pouco esse rei morria, aí vinha um outro rei, o seu sucessor, era ruim. Deixava o povo, né, ali na liberdade, deixava o povo ali, né, basicamente, né, num sentimento assim que tudo pode. E o povo começava a pecar de novo, a criptonita entrava de novo no povo. E o povo começava a levantar ídolos, começava a fazer imagens, e o povo começava a adorar de novo, a não ser a Deus. E o que acontecia? Tornava-se escravo de novo. Vinha um outro reino mais forte, destruía todos eles, matava um monte de pessoas, né, de suas famílias, e escravizavam eles. Era culpa de Deus? Claro que não. Abandonou a Deus, está adorando a outra coisa, está suplicando a outro ser, que não tem poder nenhum. Lembra que eu acabei de falar para você? Atributos que são incompartilháveis, Deus não compartilhou com ninguém. Onisciência, onipresença, onipotência. Então, só pertence a Deus. Você está no Japão, você está no Brasil, você está na Europa, clamando a Deus, Ele está te ouvindo. Você está clamando a outro ser humano, ele não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente, nem pode te ouvir, nem sabe quem é você. Você está entendendo? E o ser humano se esquece, o ser humano vai deixar se levar por crenças, por filosofias criadas por homens, e se esquece da origem, se esquece da palavra verdadeira. E a criptonita entra dentro do povo, a criptonita entra dentro do coração do homem, de uma forma tão sutil, que acaba fazendo o quê? Aquilo que a gente leu no início. Destruir a nossa força. Então, igreja, é muito importante. Se formos sinceros, lá no fundo, lá no fundinho, todos nós sabemos que há mais para ser buscado, há mais da parte de Deus para todos nós. A verdadeira satisfação que todo homem, toda mulher anseiam, não são coisas terrenas, não são coisas superficiais, não é o ouro, a prata, não. Há coisas importantíssimas que nós temos que alcançar na terra, sim, mas o anseio verdadeiro, fundamental, dentro do homem, igreja, só pode ser encontrado num relacionamento íntimo com o nosso Criador. Quem é o nosso Criador? O Deus que está nos céus. A Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ao Espírito Santo de Deus que está ainda aqui conosco na terra, nos ajudando.
E o que o Espírito Santo de Deus faz para nós? Qual é a missão do Espírito Santo de Deus aqui na terra? Trazer o senso de juízo, trazer a sensibilidade para que o homem se arrependa dos teus maus caminhos. O Espírito Santo de Deus está clamando a Deus para que tenha misericórdia, mostrando por sinais, falando conosco, tentando de alguma maneira fazer entendermos que nós temos que se arrepender. Se arrepender do quê, Fábio? Se arrepender de todo o mau caminho. Se arrepender de tudo que nos afasta de Deus. Qualquer tipo de criptonita que tenha dentro de nós, sugando a nossa fé, sugando a nossa intimidade com Deus, roubando a nossa atenção exclusiva para Deus, todo tipo de criptonita na nossa vida, o Espírito Santo de Deus está dizendo para todos nós: ei, livre-se disso, pare com isso, pare de praticar isso. Pare de praticar isso, não faça mais isso, arrependa-se disso. Arrependimento não é remorso. Remorso é quando você fala assim: puxa, eu não devia fazer isso. Amanhã você vai e faz de novo. Isso não é arrependimento. Davi foi um homem que pecou muito mais do que Saul. Saul não chega nem aos pés do que Davi fez de errado. Mas por que Davi foi chamado segundo o coração de Deus, então, se ele errou tanto? Porque todos os seus erros, ele se prostrava, ele se humilhava, ele dobrava os seus joelhos no chão, ele basicamente arrancava suas vestes, né, de rei, e ele falava: eu sou miserável, Deus, me perdoa. Nunca mais eu farei isso, me perdoa, eu deixei me levar, eu deixei a criptonita entrar dentro de mim. Me perdoa, Senhor Deus. E Deus, com sua infinita misericórdia, perdoava aquele homem e nunca deixou de amar ele, como nunca deixou de amar você também. Mas importa-se que nós tenhamos essa responsabilidade de avaliar o nosso coração, se há alguma criptonita que está interrompendo de nós termos comunhão, comunicação sincera com Deus. Davi foi homicida, Davi foi adúltero, Davi foi soberbo, deixou a idolatria entrar no seu coração, porque idolatria não é só ficar clamando para outros seres, para outras imagens, não, igreja. Não é só isso que é idolatria, não. A gente, no decorrer dos dias que a gente vai passar aqui sobre o estudo do livro, a gente vai falar especificamente sobre idolatria. Tem coisas mais terríveis ainda do que se prostrar por uma imagem e clamar por um ser que nem te ouve, tá bom? Idolatria é uma coisa mais profunda ainda. Então o que acontece? Davi, ele fez tudo isso, mas ele se arrependeu, e você não vê na história escrito que Davi cometeu o mesmo pecado. Então, arrepender é aquilo que Jesus diz para aquela vai e não peques mais. Então isso é arrependimento. Então isso é ter intimidade com o Criador. Você nunca vai ser santo por completo. A santidade que nós temos que ter é ser íntegro com o Senhor. Quando Satanás se apresentou para Deus, e Deus perguntou: tem visto o meu servo Jó? É um homem como eu e você. Quais foram os comportamentos que o próprio Deus citou a respeito daquele homem? Quais eram os atributos? Homem íntegro, temente a mim e que se desvia do mal. Você está entendendo? Integridade. Quer servir a Deus? Seja íntegro, seja sincero. Não precisa de rodeio para falar com Deus. Não precisa de frescura. Não precisa de misticismo. Não precisa ficar andando de joelho no milho. Não precisa ficar se chicoteando. Não precisa ficar se cortando. Não precisa ficar achando palavras lindas para falar com Deus. Não. Não. Seja íntegro. É o que Deus quer de você. Integridade. Seja sincero. Fala a verdade. Porque Ele sabe. Ele só quer que você fale a verdade. Você está entendendo? Seja íntegro com o Senhor. Temente a palavra de Deus. Temente é você praticar com amor. É você saber o que você pode e o que você não pode. Tentar fazer sempre o certo por amor ao Senhor. Porque Deus teria condições de coagir a todos nós a servir Ele fielmente. Mas isso não seria amor. Porque amor tem que ser incondicional. Não é por obrigação. Amor é porque realmente eu amo a palavra de Deus e eu pratico por amor. É isso que Deus sempre quis do homem. É por isso que o homem tem se enforcado tanto. Deus tem permitido o homem se enforcar tanto. Porque Deus quer um amor incondicional. Este é o amor que Deus espera da humanidade. Um amor que se isole da criptonita.
Criptonita, pecado, é a única coisa que se distancia o homem de Deus. Paulo fala, o que pode nos afastar do amor de Deus? Os anjos, os demônios, as dificuldades, fome, sede, corrupção, nada dessas coisas pode nos afastar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. O amor de Deus por nós não muda, igreja. Não é que nem um amor de homem com um homem, sabe? Assim, eu amo meu irmão porque ele me dá um pudim. Eu amo meu irmão porque ele me dá uma torta. Eu amo meu irmão porque me dá uma porta de emprego. A partir do momento que ele me dá uma torta, eu não gosto mais dele, não converso mais com ele. Esse é o amor fuleiro de um homem, né? Fraco de um homem, superficial de um homem. O amor de Deus não muda. Não muda. Você vai errar, ele vai continuar te amando, porém tem consequências. E não é isso que Deus quer para nós. Ele quer que nós sejamos íntegros com ele, sinceros, que nós nos afastemos do mal, porque ele ensina a gente a se afastar do mal. Nada é pela ignorância. A gente sabe o que pode e o que não pode. Você está entendendo? Então, é isso que nós estamos aprendendo, igreja. Não importa o que você pensa sobre Deus. Ele é o seu anseio mais profundo. Mais profundo. O contentamento e o preenchimento que todos os seres humanos, igreja, buscam pode ser encontrado somente ao reconciliar-se com o seu Criador. Ou seja, as pessoas ainda que estão me ouvindo esse vídeo, presta atenção. Se você ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e seu Salvador, se você já levantou a sua mão e aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, mas você ainda não é praticante, se você ainda não está, vivendo verdadeiramente o Evangelho, é o momento de se reconciliar, porque você ainda está na velha aliança. Você está sendo praticante da velha aliança, que era na ignorância, que era no pecado. Não pode, igreja. Nós temos que agora entender que quando nós somos basicamente aceitos por Jesus, porque nós que aceitamos a Jesus, Jesus que nos aceita, o perdido é eu, o perdido é você, não é Jesus. Quando nós aceitamos a Jesus, como Senhor e Salvador, no entendimento de reconhecer que Ele é Senhor, Ele nos aceita em sua família. Ele nos aceita por amor. Então agora nós temos que ser praticantes do Evangelho. Praticante do Evangelho é deixar de pecar. Pecado não é só roubar, matar, destruir, se prostituir, adulterar. Não é isso, igreja. Todas as coisas que roubam a sua santidade com Deus, todas as coisas que entram na frente do seu Deus, tudo que rouba a sua atenção, o seu tempo, o seu pensamento na frente de Deus, já é um pecado. Por isso que é uma luta constante. Mas viver no pecado é diferente disso. Viver no pecado é saber que não pode, mesmo assim eu estou cometendo. Já se transforma numa outra coisa, numa iniquidade. Iniquidade, uma transgressão terrível. Amém? Que isso não pode acontecer para aqueles que realmente servem ao Senhor. Tá bom? Então, a realidade é que Deus colocou no coração do homem, em mim e você, o anseio pela eternidade. É algo que não é eu e você que criamos e buscamos, já está dentro de nós. Lembra como a gente está falando ali? As pessoas que já conquistaram riquezas, glórias, pessoas que já conquistaram tantas coisas, chega no momento da vida dele e fala assim, poxa, não tem mais sentido. Eu tenho tudo, mas ao mesmo tempo eu não tenho nada. Tenho tudo, mas eu não tenho liberdade de andar onde eu quero. Eu tenho tudo, mas nem sei se a minha mulher me ama. Eu tenho tudo, mas não tenho nada. Por quê, igreja? O maior anseio dentro do homem, que foi criado pelo próprio Deus, se chama Deus. Aqui dentro do teu peito, meu amigo, minha amiga, existe um vazio que só é preenchido por Deus. Só é alimentado por uma intimidade com Deus. E isso, igreja, é todos os dias. Aquela pessoa que não tem uma vida de oração, com toda certeza, ela vai ser destruída, ela vai cair, ela vai ser derrotada. Oração é uma conversa, é uma intimidade com Deus. E se nós não temos isso, essa prática, se nós não temos, no nosso dia, um tempo para separar para Deus, conversar com Deus, orar ao Senhor, com certeza a gente vai ser fraco e vamos sucumbir a qualquer tipo de criptonita. Tá bom? Então, isso que a gente está falando, a gente vê lá em Eclesiastes 3:11. Depois marca na tua Bíblia, leia Eclesiastes 3:11, tá bom? A respeito do anseio que o homem tem por Deus. Então, a menos que o engano, Jesus mesmo disse, nos últimos dias o engano será tão grande que, se possível, o engano vai fazer até os escolhidos sucumbir. Vai enganar até os escolhidos, é aquele que já está trabalhando para Deus.
gerando frutos para o Senhor, se ele deixar o seu coração se iludir pela criptonita, com certeza ele vai ser enganado. Então, a menos que o engano tenha ganhado o controle sobre nós, iremos instintivamente ansiar pelo reino eterno em nosso coração. Então sempre vai ter uma chama ardente dentro de você querendo Deus. Você vai acordar, a primeira coisa é Deus, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Você vai sentar com a sua família para almoçar, a primeira coisa é falar assim, Senhor, obrigado pelo pão de cada dia que o Senhor tem me concedido. Você vai entrar no seu trabalho e falar assim, Senhor, obrigado pelo trabalho. Abençoe. Sempre você vai ser ali influenciado pelo Espírito Santo de Deus, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus a ser sempre grato, sempre ter comunhão com Deus. Isso é servir a Deus. Infelizmente, tem pessoas que mal agradecem a Deus pelo ar que respira. Então, 1 Timóteo 1,17 diz assim, honra e glória a Deus para todo o sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Não tem nada além dele. Amém? Então, para que possamos conhecer mais intimamente o nosso Deus, o que nós precisamos fazer então? Olha só. Tiago 1:20, marca na sua Bíblia. Do 20 ao 22. A ira humana não produz a justiça divina. Não é nós que resolvemos as coisas, tá bom? Não é a vingança, não pertence ao homem. Então, 21. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Que palavra é essa que Tiago está dizendo? Palavra de Deus, que foi implantada no seu coração um dia. Alimente-se dela. Amém? Removam toda a impureza do seu coração, toda a maldade. Pessoas que ficam assistindo Datena, sabe? Não tenho nada contra Datena, mas até ele deve ser uma vítima de ficar vendo tanta violência, tanta desgraça. Ou seja, vai criar dentro do ser humano um senso de justiça. Tem que matar, tem que prender, tem que fazer. Não pertence a nós, igreja. Temos que orar para que Deus tire do nosso meio, da nossa nação, todo esse espírito maligno que influencia as pessoas, que alimenta o ódio, que alimenta esse mal da corrupção, da cobiça, de querer as coisas um dos outros. Nós temos que orar, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, sim contra os principados e as potestades que atuam no mundo espiritual. Igreja, é tudo espiritual. Tudo que nós vivemos, a influência é espiritual. Tá bom? Então vamos lá, só terminando. A pergunta mais uma vez, aqui, em relação de ser evitada. Como sua vida se destaca no mundo? Eu quero que você escreva essas perguntas e você reflita, sabe, amanhã o dia inteiro. Amanhã de noite a gente vai falar sobre o próximo tópico, mas eu quero que você fique o dia inteiro refletindo sobre, em nome de Jesus, fica, tá bom? Como sua vida se destaca no mundo? As pessoas diriam que você vive como Jesus? Não fuja dessas perguntas. Reflita nela, tá bom? Como sua vida seria diferente se você vivesse como Jesus viveu aqui na Terra? Que hábitos você quebraria hoje? Como mudaria a forma como você interage com as pessoas que estão regularmente ao seu redor se você vivesse como Jesus Cristo? O que seria diferente no modo como você vive com os seus familiares, com a sua casa? Que comportamento você teria se espelhando em Jesus, tá bom? Então peça que o Espírito Santo de Deus traga na sua memória o que você deve renunciar, igreja. O que você deve praticar para ser completo em Deus. E assim o Senhor vai te iluminar e te abençoar. Amém? Vamos agradecer a Deus? Querido Deus, eu te agradeço de todo o meu coração, Pai. Eu creio, Pai, que essas palavras entraram em nossa mente, em nosso coração e vai nos fazer refletir, meu Pai. O Espírito Santo mesmo de Deus vai nos colocar, nos apontar aquilo que precisa ser renunciado, aquilo que precisa ser confessado, aquilo que precisa ser transformado, mudado em nossas vidas, para que tenhamos uma comunhão com o Senhor, Pai. Viver o Evangelho, Pai, é ter comunhão com Deus. Ter comunhão com Deus é uma vida de integridade, uma vida de santidade. E que todos que ouviram, Pai, possam ser praticantes do Evangelho e possam te agradar e ser um instrumento na vida das pessoas, porque nós somos salvos para salvar. E assim seja teu nome glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todo o povo que agradece, digam amém, graças a Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu
falei pra minha esposa que que ia durar uns 15 minutos. Eu falei assim, vai durar uns 15 minutos, uns 20 minutos essa live, amor, porque eu não vou estender muito, não quero fugir do que diz o livro, mas graças a Deus o que o Senhor tocou no meu coração disse, tá bom? Durou 50 minutos, mas que Deus te abençoe. Você que entrou agora, assiste lá para trás de novo e é importante, tá bom? Amanhã nós estaremos aqui de novo, com toda certeza, mais ou menos nesse horário, às 19 horas, podendo, né, ouvir a palavra de Deus e ser abençoado. Que Deus te abençoe, uma boa noite para vocês e até amanhã.